Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma reunião da Tertúlia Literária do IFB, Campus Riacho Fundo. Hoje é 12 de novembro de 2021 e nós estamos realizando mais um encontro do nosso ciclo de leituras de mitos clássicos. Hoje vamos dar continuidade e, se conseguirmos, encerrar a leitura da Teogonia, para a gente poder avançar para outros mitos, né? Não que eu esteja, digamos, insatisfeito com o fato de a gente ter estendido a leitura, eu acho que a gente está fazendo uma leitura muito qualificada desse texto, e a gente vai ver que muito do que a gente falou aqui, depois vai ser útil nos próximos mitos, porque esses mitos eles vão convocando sempre. A Bruna pediu para avisar que não vai conseguir entrar hoje. Ah, tudo bem, é uma pena, mas depois ela pode assistir a gravação. Passando mal, bem, espero que não seja nada grave. Bem, então, fazer uma leitura desse primeiro texto de forma mais densa, né, entendendo bem, né, o sentido dessa narrativa, entendendo bem cada personagem da narrativa e também o enredo da narrativa em si, nos ajudará nos próximos textos, né, porque a narrativa ela vai sempre ela vai convocando outras histórias, né, que vão aparecendo dentro, as coisas vão se amarrando. Hoje de manhã eu fiz uma atividade com os alunos do primeiro ano, que foi a leitura de fragmentos do texto de uma tragédia grega chamada Ifigênia, em Aulis. E eu fui mostrando para eles como é que a tragédia é uma espécie de narrativa quadro, né, que enquadra outras narrativas. Ela vai chamando, convocando, né, fragmentos de outras narrativas para poder explicar a si mesmo. Então, dedicarmos um tempo, né, mais qualificado para este texto certamente nos ajudará nas próximas leituras. Hoje, a ideia é que a gente leia dois episódios da Teogonia, né, e se der tempo, a gente vai ler, ainda que seja um fragmento, de um terceiro episódio. Se nós não conseguimos ler esses 3 episódios, então eu vou deixar o último para que vocês possam ler. Vou comentá-lo sem que a gente leia esse fragmento, né, mas não leremos, se não der tempo, né? Se der tempo, tudo bem, a gente lê os 3. Quais são, então, esses 3 episódios, né? O primeiro episódio é o nascimento de Zeus. Tá? O segundo episódio é a Titanomaquia, ou a Batalha dos Titãs, né? A batalha dos deuses olímpicos contra os titãs. E o terceiro episódio é a Tifonomaquia, que é a batalha de Zeus contra Tifeu, ou Tifão, ou Tifon, né? Varia aí os nomes dessa besta. Bem, então, vamos dar início, então. E hoje eu vou fazer da seguinte forma, né, para que a gente faça, digamos, tente ter mais sucesso aí na leitura do que a gente planejou, nós vamos tentar fazer uma leitura de maior fôlego. Então, o que eu vou fazer? A Ana Maria vai fazer a leitura lá dos episódios, eu vou interrompê-la em alguns momentos para poder explicar só o texto, com breves explicações, para que a gente possa entender o que está acontecendo ali, o que o texto está dizendo, né? Mas não vou fazer comentários adicionais. Esses comentários adicionais eu vou fazer depois, no final da leitura de todo o episódio. Aí eu faço um comentário mais global. E aí a gente faz assim, porque imagino que assim isso possa nos ajudar a acelerar um pouco aqui a nossa leitura. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui o texto. Aí lembrando, né, vocês, obviamente, vocês podem, em qualquer momento que eu estou falando, seja no momento que eu estou explicando o texto, seja no momento em que eu vou fazer a glosa, vocês podem pedir a palavra e participar, tá? Ana Maria, apostos? Apostos. Então vamos dar início Tá aqui. bom esse áudio? Tá bom. Tá. Audível. Vamos dar início, então. O primeiro episódio, então, é o nascimento de Zeus.
Pode começar. Réia, submetida a Crono, pariu brilhantes filhos, Héstia, Deméter e Hera, de áureas sandálias. O forte Hades, que sob o chão habita um palácio com impetuoso coração, o troante treme terra, e o sábio Zeus, pai dos deuses e dos homens, sob cujo trovão até a ampla terra se abala. E engolia-os o grande Crono, tão logo cada um do ventre sagrado da mãe descia aos joelhos, tramando-o para que outro dos magníficos Uranidas não tivesse entre os imortais a honra de rei. Pois soube da terra e do céu constelado que lhe era destino, por um filho, ser submetido, apesar de poderoso, por desígnios do grande Zeus. Só um E minuto. não Tá, então, rapidinho aqui. Então, aqui, ó, primeiro ele fala da descendência de Réia, né? Réia é submetida a Crono, né? Ou seja, Réia com Crono, né? Aí, esses deuses que ela começa a listar aqui são os conhecidos deuses olímpicos, são os deuses que depois vão formar um grupo que vai habitar o Olimpo. O Olimpo é um monte lá na Grécia, né? Então, aqui, Hera, que é uma das principais deusas, a esposa de Zeus, né? Irmã e esposa de Zeus, isso no futuro. Hades, que é o deus do mundo subterrâneo, o treme-terra, o troante treme-terra, aqui é Poseidon, tá bom? Não é nomeado, mas esse epíteto, né, se refere a ele, e o sábio Zeus, né, que é o pai dos deuses e dos homens. Aí quando ele fala aqui, sob cujo trovão até a ampla terra se abala, isso aqui é a gente chama de, eu esqueci o nome do recurso, analepse, se eu não me engano, é que você faz uma espécie de adiantamento do enredo, porque nesse momento ele ainda não tem o trovão, né? O trovão será a arma que ele vai receber futuramente. Aí aqui é importante, ele fala assim, ó, e engolia-os o grande Crono, ou seja, o Crono, que era o pai deles, engolia-os assim que eles nasciam. Né? Então, só lembrando, fazendo uma rápida associação aqui, Urano, quando seus filhos nasciam, ele fazia-os voltar para dentro da Terra. Né? E aqui, Cronos se serve de outra estratégia que é engolir os próprios filhos, tá? Pode continuar, Maria. E não mantinha vigilância de cego, mas à espreita engolia os filhos. Réia agarrou longa aflição, mas quando a Zeus pai dos deuses e dos homens, ela devia parir, suplicou-lhe então aos pais queridos, aos céus, à terra e ao céu constelado, comporem um ardil para que oculta parisse o filho e fosse punido pelas eríneas do pai e filhos engolidos, o grande Crono de curvo pensar. Eles escutaram e atenderam a filha querida, e indicaram quanto era destino ocorrer ao rei Crono e ao filho de violento ânimo. Enviaram-na a Licto, gorda região de Creta, quando ela devia parir o filho de ótimas armas, o grande Zeus, e recebeu terra prodigiosa na vasta Creta para nutri-lo e criá-lo. Aí, levando-o através da veloz noite negra, atingiu primeiro líquido, e com ele, nas mãos escondeu-o em gruta íngreme, sob o covil da terra divina, no monte das cabras, denso de árvores. Tá, então aqui a Regiane perguntou aqui se Crono era o deus do tempo. Então, Regiane, a gente até conversou sobre isso, né, no nosso último encontro. Veja, há uma associação etimológica que foi realizada durante muito tempo, né, de crono, de fato, com o cronos de tempo, né? Inclusive, a gente tem, por exemplo, palavras como cronologia, cronológico, etc. e tal, né, que são dessa família, né? Hoje, entretanto, os etimologistas não aceitam, eles acham que essa foi uma associação espúria. Na verdade, a palavra crono, o crono aí, né, originalmente não era o mesmo crono de tempo. Aí no livro que eu li, ele até mostra a diferença, que é pequena, mas que existe entre esses dois termos, né? Mas, embora essa associação ela seja, do ponto de vista etimológico, falsa, a associação não digamos assim, errada de um ponto de vista de sentido, de um ponto de vista simbólico.
Por quê? Porque, veja, a figura de Crono, né, devorando seus próprios filhos, de fato, é uma forte, se mantém uma forte relação com o tempo, né? O tempo é, em certo sentido, o pai de todos nós, né? Porque ele é condição necessária para a vida, né? E, no entanto, ao mesmo tempo em que ele nos sustenta, digamos assim, ele nos devora, né? Porque todos nós estamos submetidos ao tempo, somos devorados pelo tempo. Então, né, para deixar claro, né, etimologicamente falando, essa associação não é válida, né? Agora, do ponto de vista simbólico, ela parece ser uma associação correta. Falaremos o filme sobre o tempo. Qual o nome? Não entendi, Ana Maria. O filme? Filme. Ah, sim, do Justin. Ah, tem um filme interessantíssimo que se chama... Meu Deus do céu. O Preço do Amanhã, se eu não me engano. Se eu não me engano é isso, O Preço do Amanhã, com aquele Justin Timberlake. É um filme interessantíssimo, onde a moeda, né, naquele mundo ficcional, é o próprio tempo. É legal, né? É o próprio tempo. Então você paga e você é pago, né, com tempo. Né? Então é um filme interessantíssimo para a gente discutir, inclusive, certos aspectos aí da nossa... Como que a gente... Como no final das contas, né, o que a gente está negociando no mundo aí é o nosso tempo, né? Bem, mas rapidinho, então, vamos tentar esclarecer então, aqui alguns pontos. Então, vocês entenderam aqui, né? Então, Cronos devorava seus próprios filhos, né? Reia ficou bastante aflita com isso e pediu para que os pais, aí lembrando que tanto Reia como Cronos são filhos de Céu, Urano, e de Gaia, que é a Terra, né? E lembrando que Crono castrou o próprio pai, né? Então, assim, o pai tinha razões aí para participar do ardil contra ele, né? Então ela clama a eles, então eles dão a ela um conselho, olha, o último filho a nascer, que seria Zeus, né? Que, na verdade, o que ela fizesse levasse ele para uma gruta, né? Onde ele seria cuidado ali por... Né? Enviaram na Licto, gorda região de Creta, né, quando ela devia parir o filho de ótimas armas, o grande Zeus, e recebeu a terra prodigiosa na vasta Creta para nutri-lo e criá-lo. E aí ela deixou ele lá, então, para ser criado. Né? Aí, levando através da veloz noite negra, atingiu o primeiro líctio, e com ele nas mãos, escondeu em gruta íngreme, sob o covil. Essa é uma imagem importante que discutiremos depois. Né? Então, olha só o que acontece. Né? Ela dá à luz ao seu filho e o esconde numa gruta. Ou seja, é como se ela escondesse no próprio seio da terra, né? No interior da terra. Então, né? Mais uma vez, rememorando um pouco a ideia lá do Urano escondendo seus filhos. Né? A diferença é que aqui não é... Se Urano fazia aquilo para impedir que os seus filhos viessem à luz, Reia faz isso para proteger o seu filho, para que ela não fosse devorada por Crono. Vamos lá. Ana Maria, vamos continuar. Encoeirou grande pedra e entregou-a ao soberano Uranida, rei dos antigos deuses. Quem são os antigos deuses mesmo? Os antigos deuses são Urano, Uranida, então vem Uranida quer dizer filho de Urano. Urano, o céu, e Gaia, a terra. Entendeu? Tomando-a nas mãos, meteu-a ventre abaixo o coitado. Nem pensou nas entranhas que deixava em vez da pedra o seu filho invicto e seguro ao porvir. Este, com violência e mãos dominando, logo o expulsaria da honra e reinaria entre imortais. Ok. Então, o que ela fez aqui, né? Uma vez que ela deixou Zeus, né? Ela precisava de alguma forma enganar Crono, porque Crono sabia que ela estava grávida. Então, encoeirou grande pedra. Encoeirar quer dizer, tem um tipo de tecido que era muito utilizado antigamente para enrolar as crianças, que chamava de coeiro. A Regiane certamente deve conhecer esse Lá no equipamento. Nordeste, até hoje, a gente usa coeiro, tá? Até hoje, né? Até hoje. Ó, dos antigos deuses egípcios, desculpe aí. O Benjamin também foi encoeirado, né? Então, encoeirou quer dizer, ela cobriu uma pedra com coeiro e entregou
ao soberano Uranida. Veja, soberano é o rei, né, o cosmocrata, como nós dissemos na aula passada, né? Uranida, quer dizer filho de Urano, né? Quem é o filho de Urano aí, no caso? Crono, né? Entregou a Crono, então. E aí Crono, tomando-a nas mãos, meteu-a ventre abaixo, o coitado. Né? Nem pensou nas entranhas que deixava, em vez da pedra, o seu filho invicto e seguro ao porvir. Ou seja, ele engoliu a pedra, né, sem notar que, na verdade, ele estava engolindo uma pedra e que enquanto ele engolia a pedra, né, sem saber, ele deixava, né, vivo, aí, ali digamos, disponível para crescer, né, o seu filho, Zeus. Né? Então, ou seja, esse foi o grande ardil, né, que foi utilizado aí pelos deuses. Pode continuar, Ana Maria. Peraí, deixa eu só fechar. Tá. Rápido, o vigor e os brilhantes membros do príncipe cresceram. E com o girar do ano, enganado por repetidas instigações da terra, soltou à prole o grande Crono de curvo pensar, vencido pelas artes e violência do filho. Primeiro vomitou a pedra, por último engolida. Zeus cravou-a sobre a terra de amplas vias em Delfos divino, nos vales ao pé do Parnaso, signo ao porvir e espanto aos perecíveis mortais. Então, ó, rápido o vigor e os brilhantes membros do príncipe cresciam. Quem é o príncipe aí? O príncipe é o filho do soberano, obviamente, né? Soberano sendo Crono, Zeus, né? Então Zeus crescia, né? Com o girar do ano, enganado por repetidas instigações da terra, soltou o prole o grande Crono de curvo pensar. Aí, veja, aqui tem uma complementação da história aqui que não aparece aqui, né? Então o que aconteceu, né? Zeus, ele se associa a Temis, né, que seria, no caso, a deusa aí da sabedoria, né, uma deusa na verdade, até Temis seria uma espécie de sabedoria associada ao ardil, ao engano. Né? Então ele se associa a ela e elabora um plano, né? E o plano passa por uma preparação de uma bebida que Zeus dá ao pai, né? O pai, né, sem saber, inclusive, obviamente, que era Zeus, né, que era seu filho que estava dando aquela bebida, né? Ele se faz passar por... Ana Maria, desliga o áudio, por favor. Ele se faz passar por servo, né? E aí, quando Crono ingere essa bebida, ele vomita os seus filhos, né? E aí ele vomita, ele diz aqui, né? Primeiro vomitou a pedra, né? Que foi a última coisa que entrou, né? E aí Zeus cravou sobre a terra de amplas vias, em Delfos divino. Aqui o que ele está contando é porque essa pedra depois, ela foi colocada lá em Delfos, né? Como uma espécie de memória, né? Signo pode ser símbolo, né? Aqui, exatamente isso, mas seria isso, né? Uma memória, ao porvir, né? O futuro, e espanto aos perecíveis mortais. Para lembrar, olha, essa pedra aqui foi a pedra que Crono engoliu, né? E aí essa pedra tinha lá um lugar mesmo onde havia uma pedra, né, que se dizia ser esta pedra. Pode terminar, Ana. E livrou das perdidas prisões os tios paternos, Trovão, Relâmpago e Arges, de violento ânimo, filhos de Céu, a quem o pai em desvario prendeu. E eles, lembrados da graça benéfica, deram-lhe o trovão e o raio flamante, e o relâmpago, que antes terra prodigiosa recobria. Neles, confiante, reina sobre mortais e imortais. Bem, então o que acontece, né? Uma vez que ele vomita os filhos, né? Esses filhos, obviamente, se associam a Zeus, né? E Zeus também promove aí a libertação dos tios paternos. Quem são os tios paternos, né? Lembram? Trovão, Relâmpago e Arge são os 3 ciclopes. Os ciclopes são aquelas entidades mitológicas que têm um olho só. Né? Inclusive, aqui nas minhas leituras, né? Eu vi a quem associa esse um olho só ao raio, né? Porque eles eram como que os forjadores originais, né? Inclusive são eles que vão depois forjar as armas dos principais deuses do Olimpo, né? São eles que forjam o raio, que entregam a Zeus, né? Que é a grande arma poderosa que é utilizada depois na titanomaquia
e também cumpre um papel importante na tifanomaquia. Eles forjam também o tridente, que é a arma de Poseidon, e também o capacete da invisibilidade, que é a arma, no caso aí, né, de Hades, né? E aí talvez mais uma vez aqui, né, lembrando aí a cultura popular, né? Talvez vocês lembrem lá da capa da invisibilidade que aparece num dos filmes do... como é que é? Harry Potter. Ana Maria falou aqui... É muito super-herói tudo isso. Exatamente, muito super-herói, né? Você começa a ver as conexões que existem, né? Entre toda essa mitologia do super-herói que nós temos hoje aí acesso, né? Com esta mitologia original, né? Bem, então, veja, então Zeus liberta esses ciclopes, né? E aí recebe deles, né? Um presente, né? Como benefício, né? Deste ato, que é o trovão e o raio flamejante, né? E é claro, Zeus começa nesse momento, nos seus movimentos aí ainda de natureza diplomática, né? Para poder compor uma força capaz de combater, né, o seu pai e os irmãos dos seus pais, né? Lembrando que os ciclopes e os hecatônquiros, aqueles monstros de 100 braços, né? Eles são, assim como os titãs, filhos da terra e do céu, né? Só que quando Crono castra o seu pai Urano, né, para ele assegurar o seu poder, né, ele faz duas coisas. Ele prende os hecatônquiros, os homens de 100 braços, né, os monstros de 100 braços, e os ciclopes no Tártaro e passa a engolir seus filhos, né? Então, tudo isso para poder assegurar a sua soberania. E quando Zeus, então, consegue libertar os seus irmãos, ele também liberta, né, aqueles outros seres que, obviamente, com a tentativa de transformá-los em aliados, né? Então, nesse momento ele liberta os ciclopes, ok? Eu falei, quando eu respondi a Regiane, eu falei que a gente havia comentado na outra aula, mas eu lembrei que a gente não comentou porque a gente não chegou a essa parte. Mas então eu vou fazer alguns rápidos comentários aqui acerca da figura de Crono, né, e desse episódio, né? Então, como eu já adiantei, né, durante muito tempo a palavra Cronos ela foi associada, né, ao crono de cronologia de tempo, né? Só que na verdade é uma outra associação que hoje se discute que na verdade tem a ver com o corvo. Né? Na verdade, o corvo era, em várias dessas religiões ali próximas, né? Era uma figura, era um pássaro sagrado, né? Um pássaro oracular, pássaro responsável pelo oráculo. Né? Então, peraí, gente. Ele estava aqui com... Tá bom. Então, eu vou até... sim. Então, assim, essa associação do crono, essa figura, né, com cronos, o tempo, do ponto de vista etimológico, hoje ela não é aceita. Mas, né, ela de fato, essa associação, ela se mostrou muito interessante, porque, como Crono, ele é de fato uma figura que remete muito à imagem do tempo, né? Quer dizer, é aquele que dá a vida, né? É aquele que de uma forma assegura as condições de vida, mas que ao mesmo tempo te devora, né? O tempo tem esse paradoxo, né? Todos nós dependemos do tempo para existir, né? Sem o tempo nós não poderíamos existir. Note que a nossa vida ela é dinâmica, e o dinamismo da nossa vida é integralmente dependente da passagem do tempo, né? É integralmente dependente do tempo. Sem tempo não haveria dinamismo. Eu acho muito mais coerente essa relação aí de Cronos com o tempo do que com o corvo. Uhum. De um ponto de vista simbólico, eu também acho muito mais interessante, né? Por exemplo, essa associação que se faz entre a foice, né? A foice ela teria a forma do bico do corvo, né? Então, por isso que sua arma seria a foice, né? Lembrando que é com a foice que ele castra o seu pai. Mas, de fato, essa associação de Crono com o tempo, ela é linda, assim, ela é muito bonita e muito
poderosa, porque é a imagem do tempo devorando os seus próprios filhos, né? Até porque Zeus envelhece, né? Em alguns filmes que eu já assisti, aparece Zeus cabelo branco, ou seja, sendo tomado pelo tempo. Então, o pai dos deuses não consegue, nem ele consegue se livrar do tempo. Olha eu aqui, esse cabelo branco. Aqui é a barba, olha o crono aqui. Pois é. Agora, uma coisa, um outro aspecto interessante que eu gostaria de chamar a atenção a respeito do Crono, é porque Crono parece ser o primeiro personagem, o primeiro considerando a cronologia assim, dos eventos míticos, né? Da mitologia grega, que de alguma forma luta inutilmente contra o seu destino, porque ele recebe uma profecia de seus pais, né, de que ele seria destronado por um de seus filhos, né? E aí ele tenta evitar essa profecia, só que justamente na sua tentativa de evitar essa profecia, ele acaba caminhando diretamente para ela, para o seu cumprimento. Esse tema, por exemplo, né, do homem, né, no caso aí do Deus, né, que luta contra o destino, e que nesta luta contra o destino ele acaba por produzir o destino que ele luta, a gente vê, por exemplo, na tragédia de Édipo. Né? Laio, que é o pai de Édipo, recebe uma profecia, né, que diria, olha, o seu filho vai... Não dá spoiler. Ah, tá bom. Então não vou dar spoiler. Mas a gente vai ler aqui. É verdade, não vou dar spoiler não. Apesar de que existe uma regra aí, que se o filme ou o livro tem mais de 10 anos, então você está livre para falar do filme ou desse livro, porque quem, né, não leu, né? E isso aí Mas tem a mais gente de acabou 4.000 de anos. decidir que essa Teve até- regra não vale. Ana Maria, teve até novela da Globo já sobre isso. É mesmo. Sério? Teve, Vera Fischer, minha filha. Vera Fischer. Vera Fazendo papel de Jocasta. Nossa! Era Qual o nome? Jocasta, eu assisti, Qual a é da minha novela? época. Ah, eu não lembro, mas depois você procura assim, Vera Fischer, Jocasta, novela. Aí você vai Vou achar. procurar. Beleza. Aí tu avisa pra gente aí. Então, mas essa regra não vale pra gente. Tá bom. Então eu não vou dar spoiler. A gente vai ler o mito então, né? Mas é só esse, então, assim, essa ideia que eu acho muito interessante, é muito produtiva na mitologia grega, né? A ideia de que muitas vezes, quando nós vamos fugir do nosso destino, quando nós queremos fugir de um destino, nós acabamos, na verdade, por produzir esse destino. Um pouco dessa ideia que a gente chama em economia de profecias autorrealizáveis, né? Uma profecia que, uma vez que você faz, né, ela se realiza. E aí entra sempre essa questão de que, afinal de contas, o oráculo era aquele que previa o futuro ou que produzia o futuro, né? E aí, só para lembrar aqui, né, mais uma vez, então, nós temos a figura do caçula, que destrona o pai. Como eu falei na aula passada, né, esses mitos aí, vejam, vocês devem ter estudado aí, né, em algum momento da vida de vocês, né, a formação da civilização grega, né? E aí o que você percebe é que o que há ali é uma mistura de vários povos que vão entrando ali naquela região, que invadem a região, né? E que vão produzindo transformações, essas transformações ali naquela civilização. O que acontece, então? Há, então, uma transição aí, né, que é acompanhada por uma também transformação da mitologia. Né? Então, por exemplo, muitos dos heróis que nós conhecemos, vejam, um herói para a mitologia grega, né, é uma figura intermediária entre o humano e o divino. Comumente é um filho de Deus com um mortal. Então, por exemplo, Hércules. Hércules é filho de Zeus com uma mortal. Aquiles é filho de Tétis, que é uma titã, uma deusa, né, com um mortal, Peleu. Né? Então, essas figuras que, digamos assim, por conta desse conúbio em que se associa um mortal e um imortal, herda parte da condição dos dois, desses dois entes, né? Ele chama-se de herói. Né? Então, eu perdi minha linha de raciocínio. Eu não lembro por que eu estava falando desse lance do herói. Ah, sim, lembrei. Estava falando da transição das religiões, né? Então,
o que acontece é que parte desses heróis, na verdade, hoje a gente sabe, eles eram deuses antes, e com essas transições aí, né, da religião, eles decaíram, né? Então, na verdade, eram deuses que eram adorados, tinham culto em certa região, aí vem uma onda, né, de um certo grupo que invade ali e começa a reconfigurar aquela religião, e aí tem essas transformações. E aí, a gente assiste aí também, como eu falei, né, o testemunho da transição de sociedades matriarcais, matrilineares, né, onde a figura da soberania estava associada ao feminino, para sociedades patriarcais. Aí, como eu observei, né, nas sociedades matriarcais, a função do rei é procriar. E a linha de sucessão, ao contrário das sociedades patriarcais, ela privilegia o caçula, o mais novo, porque o mais novo é que tem um vigor da fertilidade, no seu maior potencial e durante mais tempo. Ao passo que, quando se passa para as sociedades patriarcais, a linha de sucessão privilegia o primogênito, os filhos mais velhos, né? Então, é por isso que muitas vezes aí nos mitos você vê aí o filho mais novo, né, o caçula, né, que está, digamos aí, o grande protagonista da ação, né? Vamos lá, então? Algum comentário aqui dessa parte? Se não tiver, eu queria só fazer, então, mais algumas observações sobre Zeus, e aí a gente passa para os próximos episódios. Zeus, né, a palavra grega, a etimologia que hoje se levanta o luminoso do céu, né? E aí o que se observa também é que os inúmeros epítetos, o que são epítetos, né? Epítetos são essas expressões que a gente utiliza para se referir ao Deus, né? Então, por exemplo, como eu falei lá, o treme-terra é o epíteto associado ao Poseidon, né? Os deuses, em geral, têm mais de um epíteto, né? Zeus, inclusive, tem inúmeros epítetos. E aí o que se observa é que, muitas vezes, esses epítetos eles estão associados a fenômenos atmosféricos. Então, o chuvoso, o que envia ventos favoráveis, o que lança raios, o que troveja, o ajuntador de nuvens. Por exemplo, o ajuntador de nuvens, a gente vê inúmeras vezes na Ilíada, né, em Homero. Muitas vezes ele aparece como um ajuntador de nuvens, né? Então, todos esses fenômenos atmosféricos, o que nos faz pensar que Zeus provavelmente era os seus ancestrais, ali, aqui, assim, as representações que o precederam, né, eram deuses associados à atmosfera, né? Esse episódio, no qual Zeus é escondido em um antro, né, profundo, numa caverna, né, como a gente já viu aí, né, ele parece, né, ter uma relação, né, ele parece ser uma espécie de encenação mítico-ritual de ritos cretenses, centrada na figura do menino divino, em que era uma figura, então, que tinha essa história, né, de retorno ao ventre da mãe, né? Então, ao que tudo indica, né, existe uma relação entre essas duas coisas, né? E aí, por isso que, né, a gente poderia compreender essa ida à caverna, né, como um regresso ao útero, né? E um regresso ao útero é simbolicamente interpretado como o morrer para renascer, né? Vocês devem lembrar aí do batismo, né? O significado do batismo, né? Em que você, imergindo na água, né, é como se você entrasse de novo no ventre da terra, e depois na emersão, né, quando você sai, é como se estivesse renascendo, né? O batismo é um ritual que não é um ritual, inclusive, originalmente cristão, né? Outras religiões também adotam rituais parecidos, né? Mas que tinham esse significado, né? De um retorno ao útero da terra para depois de lá sair renascido, né? Então, a gente poderia tentar interpretar esse episódio aí, né? De Zeus indo para o seio da terra, né? Como uma espécie de regresso ao útero, onde ele vai passar por um processo de transformação, né? Outro episódio também que não aparece aí, né? Que para proteger Zeus, né? Os curetes, que seriam uma espécie de demônios que viviam ali na ilha, né? Eles dançam com suas armas para que Crono não ouvisse o choro de Zeus.
E parece também que esse episódio também está associado a um rito de fertilidade que existia ali entre grupos iniciáticos, né, que faziam essa dança com as armas também, né, para assegurar boas colheitas, né. Tem também um episódio associado à morte de Zeus, que não aparece aí, mas também é muito famoso, que é o fato de que ele é amamentado pela cabra Amalteia. E a cabra era um animal, entre os gregos, que simbolizava o raio. Né? E aí já começa essa associação com o futuro de Zeus. Né? Inclusive, essa cabra, ela tinha a sua pele era impenetrável, e depois que ela morre, né, Zeus usa a pele dela para no seu escudo, de modo que se torna, né, impenetrável o seu escudo. Né? Bem, vamos avançar aqui, tem alguns outros que a gente pode falar para o futuro aí ainda acerca da figura de Zeus. Vamos avançar então para o próximo episódio, que é a titanomaquia. Então, olha só o que acontece, né? Zeus agora associa-se com seus irmãos e com os tios? Os seus tios, que são os ciclopes, né? E se confronta agora com Cronos e os titãs, né? Para poder agora assegurar a sua supremacia, a sua soberania sobre o cosmos, né? Vamos ver então essa passagem, que agora é legal, agora o negócio vai ficar interessante. Pode ir, Maria. A titanomaquia. Tão logo o pai lhes teve ódio no ânimo, prendeu em poderosa prisão Briarel, Cotos e Giges, admirado da bem armada bravura, aspecto e tamanho, e meteu-o sob a terra de amplas vias. Aí, doloridos sob a terra, habitando jaziam nos confins e fronteiras da grande terra, com longas angústias e grande mágoa no coração. Mas a Cronida e os outros deuses imortais que Reia, de belos cabelos, pariu amada por Crono, restituíram-nos a luz por conselhos da terra. Um minuto, Ana Maria, só para entender aqui, né? Porque ele está falando, como ele não usa o nome aqui, né? Primeiro, quando ele fala tão logo o pai, quem é esse pai aí? Esse pai é Cronos, tá bom? O pai lhe teve ódios no ânimo, prendeu em poderosa prisão Briareu, Cotos e Giges. São os três gigantes, né? Os três gigantes que nasceram por último ali, né? Aí ele fala, né, que eles ficaram lá doloridos sobre a terra, né? Mas o Cronida, quem é o Cronida aqui? Cronida quer dizer filho de Cronos, que nesse caso se refere a Zeus, ok? Então Zeus e os demais e os deuses, outros deuses imortais. Tudo bem, Rayane. Guardaremos ansiosos o seu retorno. Esses outros deuses imortais a que ele se refere são os deuses olímpicos, os irmãos de Zeus, né? Poseidon, Hades, Hera, etc. Né? Que Reia, de belos cabelos, pariu, amada por Crono, restituíram-lhe a luz por conselho da terra. Então, olha o que acontece, né? A terra, a avó, né, de Zeus, né, o aconselha a libertar esses três. Na verdade, só para lembrar, esses três são os hecatônquiros, né? Desculpa. São os três aqueles monstros de 100 braços, né? Eu falei gigantes, mas são os hecatônquiros. Então, o que a Terra sugeriu? Olha, liberte os hecatônquiros para que eles possam se aliar a você e lutar contra os titãs. Pode continuar, Maria. Eu vou sugerir para mim mesmo fazer um mapa mental, assim, desses personagens. Uma boa ideia. Mas também com o tempo você vai se familiarizando. Né? Eu também, assim, eu nunca fiz mapa mental, mas você vai lendo e vai se familiarizando. Eu sei que... O problema é que é muito personagem, vamos dizer assim, e cada nome que Deus o livre. Né? Aí, rapaz... Pois é. É verdade. É interessante a história. Vai lá, Maria. Ela lhes revelou clara e plenamente. Teriam com eles vitória e renome esplêndido. Há muito combatiam com dolorosas fadigas uns contra outros em violentas batalhas os deuses titãs e quantos nasceram de Crono. Antes de avançar aqui, agora, uma novela da Globo tem tanto ou mais personagens, entendeu? E o pessoal assiste sem problema.
Então, assim... Mas é porque é todo dia, não se compara não, viu, Alex? Todo dia, todo dia, todo dia. Aí você, né, memoriza. Então é só você ler mitologia todo dia, tem todo que dia, fazer todo uma dia. novela de mitologia, aí eu memorizo tudinho. Ai, boa ideia. Ia ser massa. Vai lá, Lu. Uns no alto Ótris, os titãs magníficos, outros no Olimpo, os deuses doadores de bens que Réia de belos cabelos pariu, amada por Crono. Então, rapidinho, só para entender. Então é como se, assim, que ela está dizendo o seguinte, né? Você teve os dois exércitos ali que se formaram, né? E cada um ocupou um monte como se fosse o seu quartel-general. Então, os titãs ficaram no alto do Ótris, do monte, dessa montanha, né? E os Zeus e os seus comparsas ficaram no Olimpo, né? Uma outra montanha. Então, esses eram os dois quartéis generais. Vou continuar. Peraí, Réia é quem mesmo? Réia é a esposa de Crono, mãe de Zeus. Tá. Davam uns aos outros doloroso combate em batalhas contínuas há 10 anos cheios. Nenhum final nem solução da áspera discórdia de nenhum lado. Ambíguo parava o termo da guerra. Mas quando aqueles ofereceu todo o sustento, néctar e ambrosia que só os deuses comem no peito de todos, cresceu o ânimo viril. Então, rapidinho aqui, né? Então, olha só, a guerra estava numa espécie de impasse, né? Porque as forças ali estavam equilibradas, né? Então, não se avançava, né? No conflito, né? Aí ele fala, mas quando aqueles, esse acrasado quer dizer que há aqueles, quem são esses aqueles aí, né? Aqueles são os centímenos, né? São o Briareu, né? O Cote e o Giges, né? Então, o que os olímpicos fazem, né? Os olimpianos? Havia um alimento que era próprio dos deuses, que dava, inclusive, o vigor e a força dos deuses, que era a ambrosia. Então, Zeus dá a ambrosia para esses monstros, entendeu? E aí, isso faz crescer neles o ânimo viril, ou seja, como que os fortalece. Vou continuar. Peraí. Após sorverem o néctar e a amável ambrosia, disse-lhes o pai dos homens e dos deuses: ouvi-me, filhos magníficos da terra e do céu, que eu diga o que no peito o ânimo me ordena. Já há muitos anos, uns contra os outros, todo dia combatemos pela vitória e poder os deuses titãs, e quantos nascemos de Crono. Vós, com grande violência e braços intocáveis, surge contra os titãs na lúgubre batalha. Lembrai a doce lealdade e quanto sofrestes na prisão cruel antes de voltar à luz por nossos desígnios, de sob a treva nevoenta. Então ele faz uma espécie de discurso motivador, né, para os hecatônquios, né, lembrando do que eles sofreram. Lembre-se do que vocês sofreram, né, para poder nos ajudar agora contra os titãs. Pode continuar. Assim falou. Respondeu o repreensível Cotos: ó portento, não sabido revelas. Nós sabemos que tem supremo cor e supremo espírito, e repelistes dos imortais o mal horrendo. Por tua sabedoria, de sob a treva nevoenta das prisões sem mel, nós, já sem esperanças de volta, viemos, ó rei filho de Crono. Agora, com rígido espírito e prudente vontade, defenderemos vosso poder na luta terrível, combatendo os titãs na violenta batalha. Então, o Coto, né, que é um dos hecatônquios, responde, né, favoravelmente a Zeus, dizendo que, olha, nós combateremos os titãs. Pode continuar. Assim falou. Aprovaram os deuses doadores de bens a palavra ouvida. Ávido de guerra, o ânimo ainda mais, e despertaram o triste combate todos, deusas e deuses, naquele dia. Os deuses titãs, quantos nasceram de Coto, os que Zeus do Erebus sob a terra lançou à luz, terríveis, poderosos, com bem armada violência. Deles eram 100 braços que saltavam dos ombros de cada um, cabeças de cada um, 50 brotavam dos ombros sobre grossos membros.
Eles impuseram aos titãs lúgubre batalha, agarrando íngremes pedras com os grossos braços. Os titãs defronte fortificavam as fileiras com ardor. Ambos os lados mostravam obras braçais violentas. Terrível mugia o mar infinito, retumbava forte a terra, o vasto céu gemia sacudido. No solo estremecia o alto Olimpo sob golpes dos imortais. O abalo pesado atingia o Tártaro nevoento, e o surdo estrondo de pés de indizíveis assaltos e ataques brutais. Então, olha, né, o que a narrativa faz aqui, né? Uma vez que que os hecatônquios entram na guerra, né? Então, veja que os hecatônquios são uma expressão da força física, né? Cada um tem 100 braços. Então, é como se cada um deles valesse, do ponto de vista da força, como 50, né? Como 50 soldados em um exército, né? E então ele começa uma grande batalha que impõe uma grande conflagração que abala toda a Terra. Então ele vai narrando todo assim como que essa batalha ela conflagra a totalidade da Terra, né? Então ele fala, ó, tudo bem, Gilvana. Ele fala, né? Cadê? Terrível mugia o mar infinito, retumbava forte a terra, né? O vasto céu gemia sacudido, no solo estremecia o alto Olimpo, sob golpes dos imortais, né? O abalo pesado atingiu o Tártaro. Então ele vai falando todos, ó, o céu, o mar, a terra e o Tártaro, que é o interior da terra, tudo isso, né, passava por uma grande conflagração por conta dessa batalha. Né? Obviamente dando assim a dimensão do que foi essa batalha, né? Foi uma batalha de dimensões cósmicas que abalou toda, né, a estrutura até ali constituída do cosmos, né? Porque, ou seja, é como se ele tivesse, olha, é uma grande transformação cósmica que está acontecendo aqui, né? Uma grande transformação cósmica que abala todas as instâncias do mundo criado. Deixa eu ver aqui. Pode avançar. E uns contra outros lançavam dardos gemidosos, vinda de ambos atinge o céu constelado a voz exortante, e batiam-se com grande grito. Não mais Zeus continha seu furor, e deste furor logo encheram-se suas vísceras, e toda a violência ele mostrava. Do céu e do Olimpo, relampejando avançava sempre, os raios com trovões e relâmpagos juntos voavam do grosso braço, rodopiando a chama sagrada densos. A terra nutriz retumbava ao redor, queimando-se, crepitou ao fogo vasta floresta, fervia o chão todo e as correntes do oceano e o mar infecundo, o sopro quente atava os titãs terrestres, a chama atingia vasta o ar divino. Apesar de fortes, cegava-os nos olhos o brilhar fulgurante de raio e relâmpago. O calor prodigioso traspassou o caos. Parecia haver-se com olhos e ouvir-se com ouvidos a voz, quando a terra e o céu amplo lá em cima tocavam-se. Tão grande clangor erguia-se dela desabada e dele desabando-se por cima. Tal o clangor dos deuses batendo-se na luta. Os ventos revolviam o tremor de terra, a poeira, o trovão, o relâmpago e o raio flamante, dardos de Zeus grande, e levavam alarido e voz ao meio das frentes, estrondo imenso erguia-se da discórdia atroz. Mostrava-se o poder dos braços. A batalha decai. Antes, uns contra outros atacavam-se tenazes em violentas batalhas. Na frente despertaram áspero combate Cotos, Briareu e Giges, insaciável de guerra. 300 pedras dos grossos braços lançavam seguidas e cobriam de golpes os titãs. E sob a terra de amplas vias lançaram-nos e prenderam em prisões dolorosas. Vencidos pelos braços, apesar de soberbos, tão longe sob a terra quanto é da terra o céu.
pois tanto o é da terra o Tártaro nevoento. Essa parte aqui final só para explicar, né? Porque o próprio Hesíodo fala em outro momento aí, né? Que a distância entre o céu e a terra era a mesma distância que ia da terra até o fundo do Tártaro. Então, mostrando assim que como que o plano da Terra, que é o plano onde nós vivemos, inclusive também o plano de alguma forma onde os deuses vivem, né? Lembrando que os deuses gregos, né? Eles não vivem fora do nosso cosmo, como por exemplo a concepção cristã, né? Uma espécie de dimensão à parte, né? Para mostrar assim como que nós vivemos uma espécie assim no plano intermediário, né? Entre a altitude celeste, né, e as profundezas do Tártaro. Né? Vamos voltar aqui rapidinho só para a gente ver uma coisa interessante. Há uma noção que se usa assim, a gente usa para fazer análise de literatura grega, né, que é a da aristeia. O que é a aristeia? Nas narrativas de guerra, comumente, você tem certos momentos em que um guerreiro se destaca. Então, por exemplo, se você ler lá a Ilíada, você vai ver que há aqueles momentos em que o narrador como que narra, é como se fosse aqui, sabe aquelas imagens que tem assim no filme, né, em que ele mostra os dois exércitos, né, uns caminhando contra o outro, se chocando, né, então o narrador faz assim, né, como se ele narrasse uma panorâmica, né, então os exércitos, né, se encontram e tal, e os escudos se entrechocam, etc e tal. E há aqueles momentos que dominam a narrativa, que é quando ele narra as batalhas individuais, né, no final das contas, a guerra ali, para ser narrada, né, ela precisa ser narrada em batalhas individuais, né? E há os momentos, então, de aristeia. A aristeia é esse momento em que um herói se destaca na batalha, né? Então, você tem, por exemplo, a aristeia de Idomeneu, né? Então, Idomeneu vai lá e mata um monte de gente, né? Ele vai narrando, né, como é que Idomeneu vai vencendo vários dos heróis. E aqui, então, nesse fragmento, nós temos a aristeia de Zeus, né? Aí, note que interessante, ele narra a aristeia de Zeus, né? Não mais Zeus continha seu furor, né? E deste furor logo encheram-se suas vísceras e toda a violência ele mostrava. Do céu e do Olimpo, relampejando, avançava sempre. Os raios com trovões e relâmpagos juntos voavam do grosso braço, rodopiando a chama sagrada densos, né? Então eles densos, né, rodopiavam a chama sagrada. Então essa imagem de Zeus, né, irado, furioso, né, lançando raios, né, contra os seus inimigos. Então notem que Zeus, em primeiro lugar, é o único dos olimpianos que tem uma aristeia nessa narrativa. Não era só ele que estava lutando, você tinha vários outros deuses, né? Mas o narrador se ocupa da aristeia de Zeus, porque Zeus é o personagem principal da teogonia. Isso já é bem assentado entre os críticos, né? A teogonia, ela narra a ascensão de Zeus ao poder, né? E depois a gente vai ver que há um sentido político também nisso, né? Então, e aí uma coisa que é interessante é o fato de que... Alex, diga. Você narrando aí a aristeia de Zeus, aí eu lembrando aqui, vixe, mamãe tinha tanta aristeia, quando ela lançava com raiva a chinela assim, zum! Aí eu tinha que fazer a aristeia de mamãe. Lembrei agora. O furor de mamãe. É verdade. Então, a sua mãe, ou seja, sua mãe, né? O raio era havaiana, né? Era. Igual um meme que eu vi esses dias que eu também rachei de rir. Era a foto de uma havaiana, né? E aí embaixo assim, esse foi o primeiro drone que eu vi na vida. Muito 10. Bem, então, uma coisa que é interessante, aí a gente vê como é que o narrador, né, o narrador vai escolhendo certas coisas. Aí, quando ele vai escolhendo o que ele vai dar, para que aspecto da sua narrativa ele vai dar evidência, ele vai compondo, de certa forma também, um discurso que favorece um e desfavorece outros, coisas do tipo. Né? Então, veja, havia vários olimpianos, mas o único que tem uma aristeia aí na narrativa é Zeus. Zeus tem a sua aristeia. E note, né, o que muitos também críticos notaram, que
Note que nem é Zeus quem vence os titãs. Quem vence os titãs mesmo, ó, são os hecatônquiros. Ó. Aí vem aqui, ó, nos últimos versos, então olha só. Aqui começa a Aristeia de Zeus, ó. Aí vai indo, ele vai narrando, tal. Aí chega nos últimos versos aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Na frente, despertaram áspero combate, né? Cotos, Briareu e Giges, insaciável da guerra. 300 pedras dos grossos braços lançavam seguidas e cobriam de golpes os titãs, né? Porque cada um tinha 100 braços, então cada um pegou, né, uma pedra no braço e lançavam, né? E sob a terra de amplas vias lançaram-nos e prenderam em prisões dolorosas, vencidos pelos braços, apesar de soberbos. Então note que quem efetivamente supera, vence os titãs são os hecatônquiros. Mas nenhum deles tem uma Aristeia. Quem tem Aristeia é Zeus, né? Porque o narrador ele quer dar evidência a essa figura, porque é uma figura que é importante e que, inclusive, é uma figura que vai ganhar uma relevância extrema no próximo episódio que nós leremos, que é a Tifanomaquia. Né? Nós separemos. Ele ganha, assim, uma inequívoca primazia. Né? Por quê? Porque é como se o narrador procurasse aí justificar por que Zeus se torna o soberano, por que Zeus se ocupa, conquista, melhor dizendo, né, o posto de cosmocrata, né, o grande senhor do cosmos. Né? Então, assim, olha, você precisa justificar isso, obviamente. Né? Se você tivesse uma narrativa em que Zeus aparece assim, de forma muito lateral e, de repente, ele emerge como o grande cosmocrata, então é como se existisse uma discrepância entre o prêmio que ele recebe e o esforço que ele faz. Né? Uma das coisas interessantes, que eu falei hoje também na tragédia grega, é que as tragédias, né, elas se centram na figura de um herói que justifica sua posição de herói. Ele palmilha o caminho que o leva à posição de herói. Então, por exemplo, Édipo, o rei, né? Apesar de tudo, ele é um herói. Por quê? Porque ele passa lá pela sua aprovação como um herói. Antígona, mesma coisa. Ifigênia, a mesma coisa. Então, tem que existir uma relação entre o prêmio que o herói recebe e as qualidades desse herói. Ele tem que, de uma forma, testemunhar que ele é digno daquela posição. Né? Tanto é que os heróis, via de regra, fazem isso. Né? Teseu é um herói, ou seja, filho de Deus e de humano? Então, como é que ele prova isso? Ele prova isso quando ele vai na sua aventura de busca do Velocino de Ouro. Aquiles é um herói? E como é que ele prova isso? Ele prova isso na Guerra de Troia. Édipo, como é que ele prova isso? Né? Passando ali pelo... Se bem que Édipo é um herói trágico, mas não é um herói porque ele não é filho de um deus mortal. Né? Os seus pais são inteiramente mortais. Né? Então, Zeus precisa também, né, aparecer como uma figura que merece o posto de cosmocrata. Então é por isso que ele tem uma Aristeia. Ele é o único que tem uma Aristeia aí nessa narrativa. Dúvidas? Bem, então olha o que acontece aqui, né? Começa aqui a transição, uma espécie de recriação do cosmos, né? Uma coisa que o Brandão, por exemplo, é um dos autores que ele observa, é que Zeus ele não é um deus criador. Né? Os deuses criadores são os deuses primordiais. Né? Os deuses, o Caos, Gaia, Urano, né? Eros são os deuses criadores. Eles são os deuses primordiais, a partir do qual o cosmos vai sendo criado. Né? Então, como é que você justifica que um deus que não é um deus criador possa ocupar a posição de cosmocrata? Né, a posição do grande soberano do cosmos. Né? Você justifica justamente transformando ele em um deus recriador, ou um deus que conquista. É um deus de conquista que, no curso dessa conquista, ele recria a ordem do cosmos. Então, nós estamos abandonando aqui uma ordem do cosmos comandada por forças meio cegas, né, dotadas de uma certa violência, inclusive, uma violência com capacidades destrutivas, né, para uma outra ordem agora presidida por Zeus. Né? Então, vou ler aqui um fragmentozinho aqui do texto que eu li, que eu achei muito... sintetiza bem isso. Né?
Com suas lutas contra forças primordiais desmedidas, cegas e violentas, né, Zeus simboliza, essas lutas, melhor dizendo, né, essas lutas, né, simbolizam também uma espécie de reorganização do universo, cabendo a Zeus o papel de um recriador do mundo. E é justamente porque ele é o recriador do mundo é que ele pode assumir, então, a função, né, pode assumir a posição de soberano do cosmos, né, porque de outra forma, como é que você justificaria, né, que esse Deus pudesse ser o grande soberano? Bem, e aí há um episódio final, digamos, para justificar a posição de Zeus, né, que é a sua luta contra Tifon, que nós leremos agora. Nós vamos saltar aqui, tem uma parte que é a descrição do Tártaro, eu acho, inclusive essa parte aqui que eu falei, começa assim, 9 noites e dias, uma bigorna de bronze cai do céu e só no 10º atinge a terra. Então, ou seja, são 10 dias para ela é lançada do céu e aí, né, cai na terra. 10 dias demora para cair. E caindo da terra, o Tártaro nevoento, né? Ou seja, em 9 noites e dias, uma bigorna de bronze cai da terra e só no 10º atinge o Tártaro. Então, ou seja, se ela cai da terra para o fundo do Tártaro, é os mesmos 9 dias. Só no 10º dia ela cai. Então, mostrando aquilo que eu falei, né? Como nós ocupamos uma posição central e intermediária no cosmos, né? Nós estamos a meia distância do céu e a meia distância do Tártaro. O Tártaro, ele nós podemos fazer uma analogia, veja, uma analogia, mas não uma homologia, né? Uma analogia com o inferno dos cristãos, mas uma analogia sob certo aspecto, né? Note, as figuras monstruosas que são vencidas, elas são lançadas no Tártaro. E aqui é uma coisa também muito interessante, né? Essa batalha, ela se dá entre entes imortais. Tanto os titãs quanto os olimpianos são imortais. Então, o que acontece? Você está diante de uma batalha em que não existe, de forma alguma, a possibilidade de uma superação absoluta do seu inimigo. Porque o seu inimigo não pode ser aniquilado, não pode ser morto. Então, o que acontece? Essa batalha só é resolvida quando você, de alguma forma, cessa o poder de ação do seu inimigo, mas não o elimina jamais. É o que acontece com os titãs. Os titãs são lançados no Tártaro, e lá eles são imobilizados. Aliás, é até interessante notar a forma como os titãs são vencidos, né? Eles são vencidos como? Eles são enterrados por pedras, eles morrem apedrejados, né? Então os hecatônquiros lançam montanhas e pedras em cima deles e eles ficam embaixo dessas montanhas, né? Então note, como é que a vitória se dá? A vitória se dá pela imobilização dessas forças, né? Aí note, as forças não são suprimidas, não são eliminadas, elas são imobilizadas. Contidas. Contidas, exatamente. E a terra? O que tem? Não se abre para eles caírem. Para eles caírem? Como assim? Lembrando que o Tártaro é no interior da Terra. Entendeu? Então, o que há aí é um processo... sabe que tem esse conceito psicanalítico de... como é que é? Eu esqueci o conceito. Não sei se é repressão. Acho que é o conceito de repressão, né? É a ideia de que no lugar, quando você tem uma espécie de força psíquica, né, que é muito violenta, que pode te causar problemas, né, o que você faz? Você reprime essa, por exemplo, uma memória traumática. Você reprime. O que seria essa repressão? É como se você lança essa memória lá no esgoto do inconsciente, lá no submundo, no Tártaro do seu psiquismo. Quer falar, Ana Maria? Não. Então, note que é uma imagem muito interessante, né? Porque, de alguma forma, rememora isso daí. Aqueles poderes monstruosos, né, que nós temos, né, e que nós não queremos que eles venham à luz, o que a gente faz? Reprime. Quem é que nunca passou por essa seguinte situação? Você está em algum lugar, ou sei lá, você está em uma situação, e emerge um pensamento imoral, né? Ou um pensamento imoral, assim, um pensamento, por exemplo, de natureza sexual, ou um pensamento... Regiane, por exemplo, já ter lembrado de vários episódios.
Você falando isso aí, eu estou lembrando da época que você era coordenador geral de ensino e eu diretora de ensino. Ana Maria, a gente já passou por muito perrengue. Teve uma vez que a gente ouvia cada coisa dos colegas nossos aí no campus, que depois a gente olhava para a cara um do outro e dizia assim, porra, eu não acredito que os caras falaram isso. Aí teve uma vez que eu fui no pátio e uma professora chegou no meu ouvido e tome, falou um monte para mim. E eu fiz isso. O recalque, a contenção. Recalque. Eu vou até me levantar. Eu botei os braços assim para trás, ó. E a professora falando, eu bem assim, ó. Ouvi caladinha. Reprimi tudo. Cheguei lá na direção com o Sérgio, digo, eu mereço estrelinha, porque eu vi um monte de baboseira agora, eu não mandei tomar nu. Não mandei. Não mandei. Aguentei calada, voltei, só disse assim, tá bom, professora, valeu. Quantas vezes a gente não fez isso, viu? Rapaz, a gestão nos ensina cada coisa. Né? Eu já fazia isso, meu psiquismo aí, ó. Outras vezes eu não fiz, não. Outras vezes eu pego, era falando do outro e eu sentando do outro também. Outras vezes você foi para a batalha, né? Tem que ser. A Ana Maria recuperou aí o termo recalque, né? Então, o recalque, né, é essa estratégia, a gente se serve, né, de jogar reprimir. Debaixo do tapete. Jogar, exatamente, né? Porque a ideia, a gente não pode lutar contra aquilo, então a gente, digamos, reprime, né? Então, eu estava lembrando, né? Quantas vezes a gente, por exemplo, está com ali uma situação e você, por exemplo, você tem aqueles pensamentos que você julga super imoral, né? Seja porque você deseja a morte de alguém, você deseja que uma pessoa sofra, né? E aí aquele pensamento emerge na sua cabeça, e o que você faz imediatamente? Você procura reprimi-lo, né? Procura extirpá-lo da sua cabeça, né? Isso aí, ó. É uma coisa que eu sei que todo mundo passa, né? Quem diz que não passa, tá mentindo, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, note, né, como essa é uma belíssima imagem, né? Quer dizer, aqueles poderes contra os quais você não pode vencer de forma absoluta, eles só podem ser contidos, imobilizados. Então, note como é que é a vitória dos titãs. Eles são imobilizados, e depois de imobilizados, ou seja, eles perdem a sua capacidade de exercer a sua força. E uma vez que eles perdem essa capacidade, então eles podem ser lançados no Tártaro. São lançados no Tártaro, você coloca lá, coloca essas portas de bronze e você deixa ali esses três hecatônquiros para poder guardar as portas, para que eles não saiam de lá, né? É uma imagem maravilhosa, porque eu acho que ela de fato tem uma espécie de repercussão que é capaz de simbolizar várias coisas que a gente faz na nossa vida, né? De vários aspectos psicológicos, né? Ou também de natureza não psicológica. E para a gente viver bem, principalmente no mundo de hoje, a gente tem que ter muito essa condição aí de esconder muita coisa nossa, né? Tem voltando para o lado cristão da coisa, vamos dizer assim, que a história que a gente tem o lobo mau e o lobo bom dentro da gente, né? Que a gente quer alimentar o que a gente prefere que cresça, que é o lobo bom. Porque todos nós temos mesmo essa coisa dentro de nós, seres humanos, e a gente tem que saber realmente enterrar umas coisas lá fundo, não deixar elas saírem nunca, porque senão é ruim para nós e para o próximo, né? Exatamente. É muito legal isso. Agora, só uma breve observação, essa história do lobo bom e do lobo mau, ela não é cristã, ela é de nativos americanos. Ah, é? Eu escutei na igreja. Mas do lobo, não. Ela é, se eu não me engano, dos Apaches, se eu não me engano, mas não me lembro bem. Rejane, só dando sequência, você falou que eu estava aprendendo essa semana, né? Assim como a gente precisa discernir, né, o que você vai alimentar, e aí o que você não quer, você recalca, da importância de não se culpar, não se julgar também pelo que você sente, pelo que você pensa, porque isso
vem, emerge, né? A gente não tem controle, sim, necessariamente, né, sobre isso. Então, de não ficar assim, ai, como eu sou péssimo, olha o que eu estou pensando, olha o que eu estou sentindo, sentir vontade de matar o presidente. Não, não, isso vale não. Sabe assim? Ué, isso vem na gente, né? Não dá para ficar se julgando. Agora, o que você faz a partir disso é outra coisa, né? Isso é verdade. Esse é o principal, né? Que o pensamento ruim vem para qualquer um, né? Mas aí é você saber fazer isso que a Alex falou, balança a cabeça. Não, sai de mim, pelo amor de Deus. E fazer terapia, estou fazendo terapia, ó, toda quarta-feira. Muito bom. Tô deixando a psicóloga doidinha. Tá fazendo a psicóloga fazer terapia. Tô brincando, mas é assim, bem legal, tô gostando, vale a pena. Eu acho que essa observação que a Ana Maria fez é importantíssima mesmo, a gente observar isso, né? A fala final que ela disse assim, nós não conseguimos controlar muitas vezes esses pensamentos, é verdade, né? O que nós podemos fazer é tentar, que trio, meu Deus, nós podemos tentar, digamos, viver uma vida, né, que, digamos, favoreça certos tipos de pensamentos, certos tipos de afetos, né, e não outros. Eu acho que isso é possível, né? Porque, veja bem, eu acho que é também inegável que aquilo que você consome, não só do ponto de vista aqui mercantil, né, das mercadorias, mas o que você consome na sua vida, né, seja o que você ouve, a música que você ouve, a literatura que você lê ou deixa de ler, a novela que você assiste ou que você deixa de assistir, tudo isso, gente, vai entrando na gente e vai conformando uma certa forma de perceber e de sentir o mundo. Então, Platão, acho que ele estava coberto de razão quando ele, digamos assim, lança uma certa suspeita contra os poetas. Né? Ele estava coberto de razão no que ele diz, eu acho, mas eu não concordo com o que ele propõe. Né? Mas, basicamente, quer dizer, essa ideia de que, olha, aquilo que você está ali consumindo, né, como alimentando o seu mundo imaginário, aquilo vai, de alguma forma, compor a forma como você vai reagir ao mundo. Então, ela vai favorecer certos afetos em detrimento de outros. Vou dar aqui um exemplo, né, do momento. A gente estava discutindo aqui esses dias, eu e Ana Maria, sobre as músicas, né, da Marília Mendonça e coisas do tipo, né? E aí eu estava argumentando que é o seguinte, olha, eu não tenho nada contra a existência dessas músicas. Eu, honestamente, não tenho. Né? Quer dizer, eu acho que, de alguma forma, ela dá voz, de fato, a um certo aspectos da vida, né, e dá uma certa forma poética para estas experiências que nós temos, né? Embora eu não tenha nada contra essas músicas em si, eu tenho contra a hegemonia dessas músicas. Eu tenho, sim, eu sou assim, fortemente crítico da hegemonia dessas músicas e de outras músicas, como, por exemplo, os funks que os adolescentes ouvem, por exemplo. Por quê? Por que eu sou contra a hegemonia? Então, mais uma vez, né, a existência disso, tudo bem, vale, para mim, né, sem problema. Mas eu sou contra a hegemonia por uma razão. Porque eu acho que os nossos adolescentes, eles só ouvem isso. Então, o cara, assim, o adolescente, ele ouve hegemonia. A hegemonia, a gente chama de hegemonia, assim, é uma espécie de poder, poder que se sobrepõe aos outros. Entendeu? Então, hegemonia quer dizer o fato de que essas músicas, elas dominam o nosso espaço cultural. O que quer dizer o seguinte, se você liga numa rádio, por exemplo, uma rádio dessas rádios comerciais, né, você pegar ali 24 horas de música, você vai ver que dessas 24 horas de música, né, provavelmente umas 20 horas são dedicadas a essa música, a essas músicas. E 4 horas a outros gêneros musicais. Né? Exatamente, elas são chicletes, a gente acaba memorizando e cantando mesmo sem digamos, né, ir atrás disso. Qual é o problema, então? Né? Qual é o problema que eu vejo dessa Alex, hegemonia? você viu esse vídeo de Pablo Vittar dizendo, ele queria dizer que era eclético, né? Aí ele falou, pois é, eu sou epilético.
Nossa, Gente, não vi, não. mas, ó, galera, realmente tem que ouvir só um tipo de música, não. Tem que ser eclético. Epilético, não. Eclético. Porque, veja assim, ó, olha o meu argumento para ver que ele não tem nada de moralista, né? Porque às vezes parece que isso é uma espécie de moralismo, mas não é moralismo, é porque é o seguinte, veja, os nossos adolescentes, eles estão imersos, do ponto de vista dos gêneros de musicais que eles ouvem, né? Em um ambiente que superestimula a sexualidade. Então, note, essas músicas, de alguma forma, elas convocam a imagem do relacionamento, e aí eu até devo dizer que nesse caso, no caso da Marília Mendonça e etc e tal, embora tenha também umas que são uma clara, tem claras conotações de natureza sexual, né? Tem, por exemplo, uma lá, como é que era, Maria? Aquela que fala vai molhar a roupa do cara, aí você vai ter que tirar, né? Então tem essa, né? Agora, aí tem um problema que eu acho mais grave. Mas é só a blusa, tá? Claro, mas a aí, blusa né? pode. O problema... o problema... Vou deixar o Alex terminar, depois eu quero um... Não, né? Não, lembrei da outra parte. Ai, eu sou Raiane do céu. Não, mas não é do sertanejo em geral, tá? Marilinha aqui, minha querida. Eu lembrei, Alex, da outra parte, realmente. Ela disse que a única roupa vai ser a de cama. Não, pois é, né? Mesmo que se fosse só isso, né? O problema é que a nossa imaginação, ela não para aí, né? Quando você aciona, né, isso na nossa imaginação, né? Meu amigo, você vai fazer todo o trabalho na imaginação, né? Não adianta a gente achar, não, ela falou só tirar a camisa, sim, mas o restante a gente completa na nossa imaginação. Mas isso é bom para a gente ir desenvolvendo a criatividade, a imaginação. Claro. Ó, para você ver, né? De Zeus para Marilinha. Ei, eu ainda vou descer o nível mais um pouquinho daqui a pouco. Tá. Mas aí veja meu argumento, né? Mas eu não disse que a gente desceu o nível, hein? Vamos respeitar a memória da Marilinha. Tem razão, Ana, mas assim, eu vou descer o nível do pensamento, da criatividade que as músicas fazem. Porque o Alex está dizendo assim, os adolescentes, tipo assim, como se fosse hoje em dia, papo de velha, né? Alex está ficando velha, Hoje em dia... Não, em nenhum momento eu disse hoje em dia. Veja bem, em nenhum momento eu fiz comparação com... a ideia que dá, né? Os adolescentes estão ouvindo as músicas assim. Entendo, mas veja, só para deixar claro então, porque isso é uma inferência, né? Em nenhum momento aqui eu fiz comparação para dizer assim, no meu tempo era diferente, porque não era. Exato. Entendeu? Não era. Eu não sou iludido, eu não crio passados míticos para julgar o presente. Eu estou fazendo apenas uma observação do presente, só isso. Entendeu? Sem nenhum tipo de projeção de passado mítico. Veja, mas qual o ponto aí, né? Note, inclusive, que eu até convoquei aqui Platão, né? Muito mais antigo, né? O que acontece é o seguinte, é que aí isso para mim se agrava nos funks que os alunos ouvem, né? Porque, veja, o funk, além de ele ter uma letra que é muito mais explícita, ele ainda fica fazendo os alunos dançarem, mimetizando movimentos sexuais. Né? É uma coisa que ali no IFB, por exemplo, eu juro por Deus que isso já aconteceu comigo. Eu juro por Deus. Que eu estou aqui conversando com a aluna, entendeu? Alguma coisa, e aí, de repente, a aluna está conversando comigo, ela bota a mão no joelho abaixo e começa a mexer a bunda. Eu falo, que coisa é essa? Que coisa mais sem lógica é essa? Né? Veja, qual é o problema aí? O problema é o seguinte, é que você está treinando afetos. Você está treinando afetos. Aí os adolescentes, eles passam o tempo todo ouvindo isso. Professor, mas qual é o problema da sexualidade no adolescente? Veja, eu acho que sim, a sexualidade para um adolescente não é uma coisa que deva ser considerada assim como, o adolescente pode fazer o que ele quiser. Veja, gente, calma aí, o menino está entrando na vida sexual. Veja, uma adolescente que tem um filho com 15, 16 anos, acho que ninguém aqui negará que não é propriamente a melhor situação. Não é a melhor situação. Não sejamos assim, não sejamos cínicos, porque eu acho que há uma dose imensa de cinismo em certos argumentos aí, sabe, que circulam, né? Porque isso pode desgraçar a vida de um adolescente. Pode mudar de forma pode tornar a vida do adolescente muito difícil. Olha só, eu e a Regina já está no IFB há muito tempo. Pode levar para outro rumo, né? Que ela não... Sim. A pessoa não imaginava que fosse. Exatamente. Vai ter que ir outro caminho. Aí, olha só, eu conheço, de memória aqui, ó, só de bate-pronto, quatro adolescentes, nesse tempo que eu estou no IFB,
entendeu? Que engravidaram ali. Dessas 4, eu sei de 3 e uma eu desconfio. Né? Essas 3 aqui, ó, criam os filhos sozinhos hoje. Então imagina, você tem um filho, adolescente, e aí é obrigado a criar seu filho. Como é que isso não vai ter um bruto impacto na sua vida? Então, quando ele diz sozinho é sem pai, né, galera? Ou seja, a família da menina que está criando, né, ela cria, porque o pai, a família do pai, por exemplo, então, assim, geralmente, nem sempre o homem comparece no momento da criação. Isso. Aí qual o problema, então, assim, né? É porque os adolescentes, então, eles ficam imersos nesse universo musical que os faz treinar esses afetos. Né? E aí, eu acho que isso não é... Eu não acho que isso seja uma coisa que aprovável, entendeu? Mas, mais uma vez, estou dizendo que essas coisas deveriam sair do nosso horizonte? Não estou dizendo, não estou pregando que as coisas não existam. Mais uma vez, o meu problema é com a hegemonia, é com o fato de que essas coisas dominam o panorama cultural dos adolescentes. E eu acho que sim, verdadeiramente é um problema. Você está treinando afetos, e você está treinando afetos sem treinar as defesas desses afetos. Vai lá, Rejane, abaixa o nível aí agora. Pois é, não, porque assim, na minha época de adolescente, não tinha hegemonia não, tá, galera? Eu escutava da MPB, de Djavan, Simone, Gonzaguinha, Gilberto, Caetano mais ou menos, Chico Buarque nunca gostei. A forró. Era bem epilética. Bem epilética, bem epilética. A forró, até porque eu sou nordestina, né? Sertanejo, na minha época, não, tinha aquele raiz, e aí eu nunca gostei. Esse sertanejo, né, de agora, tipo Marilinha, eu gosto. Mas na minha época de adolescente não tinha. Mas tinha umas músicas de forró. Eu vou botar uma para vocês ouvirem aqui. Eu não vou botar, não. Tem que parar de gravar. Não, eu quero deixar o testemunho da posteridade. Só para vocês verem que, assim, sempre teve esse tipo de música que faz você, né, imaginar, criar outros, né, pensamentos. Eu vou botar aqui para vocês ouvirem. Vamos ver se sai o som. Existe alguma coisa Era aí, Viajar? propaganda. Claro que sim. Viajar com até 50% de desconto. O anúncio. Eita, danado! O forró tá cheiroso. Ouviram? É talco no salão. O forró tá cheiroso. Vou parar porque dá vontade de dançar. Então, Rejane, eu, a Rejane e a Ana Maria gostamos de forró, né? E a Ana Maria, inclusive, né, uma pessoa muito casta e inocente, né? Ela ouvia as letras de duplo sentido do forró e eu precisava ficar explicando para ela o duplo sentido das letras, entendeu? Uma pessoa sem maldade. Exato. No forró, inclusive, interessante isso que a gente falou, porque no forró há inúmeros forrós que tem também. Forró que eu estou dizendo assim, não é nem esse forró aí universitário, não. Estou falando do forró mesmo, assim, né? De raiz, né? Esse é raiz. Ele tem várias músicas de conotação sexual. Né? E veja, eu também, que eu estou dizendo, eu não estou dizendo que isso é. Documento na mão. Dança de documento, exatamente. O senhor está dançando armado, o senhor está dançando armado. Esse é um clássico. Né? Algumas, inclusive, que causariam aí estertores epilépticos em algumas figuras aí contemporâneas, como, por exemplo, tem uma que é uma mulher cantando, né? Um eu poético feminino, né? Que diz assim, bata, nego, pode bater com força aqui, eu não sinto doer. Já viu essa? Não, essa coisa não. Não é o quê? Eu não gosto. Pois é. Mas note, veja, tudo bem. Mais uma vez, né, eu não sou exatamente contra isso, mas se você pegar o gênero como um todo, você vê que há inúmeros temas que são tratados nesse gênero. Né? Aliás, via de regra, um gênero musical, ele abriga um certo conjunto de temas.
Agora, veja, o que eu acho impressionante é como no universo, por exemplo, do sertanejo, e aí, de fato, um ponto para Marília Mendonça, nesse quesito, né? Mas a exceção de Marília Mendonça é como você é sempre o mesmo conjunto muito limitado de temas, que se resumem a relacionamentos amorosos, a maior parte, digamos assim, fracassados, né? Com algum tipo de conflito, né? E bebida. Então, assim, você tem sexo, drogas, no caso, só que na droga geralmente é uma bebida, né? E modão. E modão, exatamente, né? Então, assim, eu acho que sim, são gêneros pobres, um gênero que sequer consegue desenvolver uma linguagem para abarcar outros temas que não sejam esse, é um gênero pobre, empobrecido. Bem, mas é isso, gente, vamos avançar para a gente terminar de ler aqui, ou alguém quer fazer um comentário final aí para encerrar esse papo? Acabou a bagunça, vamos falar sério agora. A gente pode abrir um encontro extra para esses assuntos. Vamos falar só sobre... Mas aí, só um rápido, então, para encerrar aqui, né? Olha lá, ele quer continuar falando. Por que eu dei um ponto para Marília Mendonça? Porque, de fato, algumas das músicas da Marília Mendonça são muito interessantes. Assim. Por exemplo, tem uma que ela faz a voz, né, de uma prostituta, tem outra que ela faz a voz de uma mulher que é traída, outra que ela faz a voz da mulher que está traindo, né? Então, é um pouco mais diversificado. Tem uma esposa de um amigo meu, trabalhou com a gente no MEC, aí Sandra Branquinho, sabe quem é, né, Alex? Sei. Aí, um dia que a gente saiu para almoçar todo mundo junto, aí no barzinho, saindo Marília Mendonça, aí você disse, nossa, adoro a música dessa mulher, que ela ainda nem estava estourada ainda. Aí a esposa desse amigo nosso falou assim, gosto não, as músicas dela é muito assim, de traição, a mulher traindo o marido, não sei o quê, não gosto dela não. Aí a gente, opa, morreu o assunto? Pois é. Beleza, Rayane, bora marcar. Vamos marcar para falar sobre... Pessoal, então vamos lá. Vamos encerrar aqui, então, já que a gente deu tempinho, vamos encerrar com a leitura desse último fragmento, que é a luta contra Tifeu. Okay? Então, pode ler aí, Ana Maria. A gente faz os comentários depois. Deixa eu só aumentar aqui. A luta contra Tifeu. E quando Zeus expulsou do céu os titãs, terra prodigiosa pariu com ótimas armas Tifeu, amada por Tártaro, graças à áurea Afrodite. Ele tem braços dispostos e ações violentas e infatigáveis pés de Deus poderoso. Dos ombros, sem cabeças de serpente, de víbora terrível, expeliam línguas trevosas. Dos olhos, sob cílios na cabeça divinas, sob cílios nas cabeças divinas, faiscava fogo e das cabeças todas fogo queimava nos olhos. Credo. Então, olha só o que acontece. Ana Maria, fechou. Depois que Zeus vence os titãs, a Terra pare com um Tártaro, né? O Tártaro, né, seria o próprio interior da Terra, então ela é como se ela tivesse parido sozinha, né? Mas ela pare do Tártaro, então quer dizer, né? Daquilo... A Terra não era monogâmica. Exato. Mas era autogâmica, então, né? E aí ela para, então, uma última besta que rememora aquelas forças primordiais, né? Que lembrando, as forças primordiais são marcadas por uma violência que pode ser, e muitas vezes, na verdade, é destrutiva, né? Que é esse monstro aí, Tifeu. Né? Então, continuemos aí. Vozes havia em todas as terríveis cabeças a lançar vários som nefasto. Ora falavam como para deuses entender, ora como para touro mugindo de indômito furor e possante voz, ora como leão de ânimo impudente, ora símil a cadelas, prodígio de ouvir-se. Ora assobiava a ecoar sob altas montanhas. Só um minutinho, Maria. Só explicar essa parte, porque eu sei que talvez seja difícil. Muitas palavras diferentes. O que ele está falando é que da cabeça... Nota, esse monstro, né, era um monstro que tinha 100 cabeças, e cada cabeça era cabeça de víboras, né? Que cuspiam fogo. Uhum. Aí ele diz assim, ó, que dessas cabeças, né, saía um som. Então, como se elas falassem, né? E aí esse som era o seguinte. Ora, esse som era como se falasse, era como uma fala, né?
dos deuses, né? Então, ora falavam como para deuses entender, ou seja, falavam a língua dos deuses, né? Ora como um touro mugindo, né? Então, para mostrar, digamos assim, a natureza diversa desta besta, né? Então, de uma hora, ela usava a linguagem humana, em outro momento, quando ela soltava um som, era como se fosse de um touro, né? Ora como um leão, de ânimo impudente, digamos, sem pudor, né? Então, de ânimo descontrolado, digamos assim, né? Sem reservas. Ora, símil a cadela, símil quer dizer similar, vem de similar, parecido, né? Então, ora parecido com cadelas, prodígio de ouvir-se, né? Ou seja, uma coisa maravilhosa de se ouvir. Ora, assobiava a ecoar sob altas montanhas. Então, é isso que está dizendo, né? Que essas cabeças emitiam vários sons, né? Desde o som que era o som da linguagem, né? Que com a qual os deuses comunicavam, até sons de bestas e monstros, né? Que expressam força, né? Como o touro, o leão. Pode continuar, Maria. Naquele dia, suas obras seriam incombatíveis, e ele, sobre mortais e imortais, teria reinado, se não o visse súbito o pai de homens e deuses, e trovejou grave e duro. A terra em torno retumbou tremenda, o céu amplo lá em cima, o mar, as correntezas do oceano e o Tártaro. Sob os pés imortais, estremece o alto Olimpo com o ímpeto do rei e geme a terra. Penetrava o mar violáceo o calor de ambos, de trovão, relâmpago, fogo vindo do prodigioso ser de furacões, ventos e do raio flamante. Fervia toda a terra, céu e mar, saltavam em volta Foi mal. Saltavam em volta dos cabos altas ondas sob golpes dos imortais, irreprimível abalo cresce, tremem Hades lá embaixo, rei dos mortos, e titãs no Tártaro em torno de Crono. Pelo irreprimível clangor e pavorosa luta. Essa palavra eu vou te falar, clangor. 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 Isso. Clangor seria, a gente poderia, um som muito barulhento, né? Um som muito forte, muito alto, entendeu? Vamos lá, então, entender aqui, né, esse texto. O que acontece é o seguinte, né? Naquele dia suas obras seriam incombatíveis, né? Ou seja, ele era muito forte, não havia quem poderia vencê-lo, né? E ele sobre mortais e imortais teria reinado, né? Se não visse súbito o pai de homens e deuses. Quem é esse aqui? Zeus. Zeus, né? Tem esse epíteto que é o pai de homens e deuses, né? E trovejou grave e duro, ou seja, começou uma guerra com ele, uma batalha com ele, utilizando a sua arma, que era o raio, né? Note uma coisa, Tifeu, depois eu vou falar sobre isso, né? Mas note que a palavra tufão, ela tem origem aí nesta besta, né? Então ele diz aqui, aí ele fala o que acontecia na terra, né? A terra em torno retumbou tremenda, no céu amplo lá em cima, o mar, as correntezas do oceano e do Tártaro, né? Tudo tremeu de novo, né? Assim como na Guerra dos Titãs. Só que note que aqui, essa batalha é uma batalha individual, é Titã contra Zeus, né? Há até uma versão alternativa dessa história, por exemplo, aquela Apolodoro, em que narra que todos os deuses, quando viram a fera, fugiram, à exceção de Zeus, né? Os deuses do Olimpo fugiram, foram para o Egito e se transformaram em animais lá, né? E aí, isso, obviamente, para fazer uma conexão, para dizer, né, que os deuses que os egípcios adoravam, porque você sabe que as representações dos deuses egípcios são sempre representações híbridas, né? A figura é meio humana e meio animal, né? Então é como que para explicar por que os egípcios adoravam esses deuses, né? E aí ele vai narrando então de novo, né? Uma batalha que vai abalando todo o mundo, né? Fervia toda a terra, o céu e o mar, saltavam em volta dos cabos altas ondas. Sob golpes dos imortais, irreprimível abalo cresce. Tremem Hades lá embaixo, rei dos mortos, e titãs no Tártaro, em torno de Crono. Então, até lá no Tártaro, né, havia, digamos, repercussão dessa batalha. Né? Pode continuar, Ana Maria. Deixa eu só aumentar aqui.
Zeus encrista seu furor, agarra as armas, o trovão, o relâmpago e o raio flamante, e fere-o saltando do Olimpo. Fulmina em torno todas as cabeças divinas do terrível prodígio, e ao dominá-lo, açoitando com golpes, mutila e abate-o, e geme a terra prodigiosa. Do rei fulminado, a chama jorra nos vales não visíveis rugosos das montanhas, golpeando. E vasta queima-se a terra prodigiosa com bafo divino e fundia-se com o estanho pela arte de homens em perfurado crisol aquecido. Ou o ferro, que é mais possante nos vales dominado pelo fogo ardente, funde-se no chão divino por obra de Hefesto. Assim fundia-se a terra ao brilhar o fogo aceso. Com afligente ânimo atirou-o ao largo Tártaro. De Tifeu vem o furor dos ventos que sopram úmidos, não notos, bóreas e zéfiro clareante. Estes vêm de deuses, grande valia dos mortais. Os outros sopram as cegas sob o mar, e ao caírem no alto mar, cor de névoa, impetuam ruim procela, grande ruína dos mortais. Eles sopram diversos, dispersam os navios, perdem os nautas e não têm resistência ao mal os homens que os encontram pelo mar. E pela terra sem fim e florida, eles perdem os campos amáveis dos homens nascidos no chão, atulhando-os de pó e de doloroso turbilhão. Meu Deus. Tá, vamos entender então. Então, aqui ele, na verdade, já narrou a batalha, né? Então a batalha ela se conclui com Zeus lançando, né, o Tifeu no Tártaro, então, né, lá onde os titãs se encontram, né? Há uma variante que diz que Zeus lançou sobre Tifeu o Monte Etna, e vocês devem saber que Etna, né, é um vulcão, né? Então, qual é a ideia aí, né? Bom, mais uma vez nós temos então uma batalha onde você não pode vencer completamente o seu inimigo, porque ele é forte e imortal, né? Então você precisa também de alguma forma imobilizá-lo, né? O Tifeu, então, essa palavra vem de tifon, né, do grego, e há uma hipótese de que ela se liga a uma outra palavra indo-europeia que significaria gerar obscuridade, ou nevoeiro, fumaça, né? E o Tifeu ele é associado depois com a procela, a tempestade, né? E também com esses eventos catastróficos da natureza, por exemplo, a erupção de um vulcão. Então seria, digamos, como que o Tifeu preso, né? E ainda assim manifestando a sua força, né? Então, só que, note, Tifeu ele é derrotado, só que de alguma forma a sua presença ainda permanece no mundo. Os titãs são aprisionados no Tártaro e aí, digamos, encerrou o assunto, né? Mas não Tifeu. Note, esse final aqui, ó, o que ele diz, ó. De Tifeu vem o furor dos ventos que sopram úmidos, não noto, bóreas e zéfiro, clareante. Estes vêm de Deus. Que quer dizer o seguinte, ó, você tem os ventos, né? Os ventos que são os ventos favoráveis, né? A brisa, né? Os ventos mais a menos, esses vêm de Deus. Mas há aqueles ventos violentos. Então, esses ventos vêm de Tifeu. Então, note que Tifeu é derrotado, mas a sua presença ainda permanece de alguma forma no mundo, como uma memória, ou como um sinal do que seria o seu reinado, se ele tivesse vencido os deuses do Olimpo, né? Aí ele diz aqui, ó, e ao caírem, grande valia dos mortais, né? Os outros quer dizer, os ventos de Tifeu, né? Os outros, né? Sopram às cegas sobre o mar, e ao caírem no alto mar, cor de névoa, impetuam ruim procela, ou seja, esses outros ventos, os ventos que a gente viu, eles sopram às cegas, então não tem uma direção, né, como por exemplo os ventos, né, o Noto, o Bóreas e o Zéfiro, que tem direção, né, e o que eles fazem é causar uma procela. A procela é uma grande tempestade, né, grandes ruínas dos mortais, né?
Eles sopram diversos, dispersam os navios, perdem os nautas e não têm resistência ao mal, os homens que os encontram pelo mar, ou seja, os homens não podem fazer nada, porque é uma força muito maior do que eles, né? E pela terra sem fim e floridas, eles perdem os campos amáveis dos homens nascidos no chão, atulhando-os de pó e de doloroso turbilhão, né? Então é o tufão, né? Que varre também a terra. Então note que coisa interessante, né? Tifão, ou Tifeu, né? Varia muito, né? É uma espécie de síntese, né? da violência, de todas as forças primitivas, aquelas forças, né, dos titãs, as forças que ocupam. Então é uma espécie de reaparição desse poder destrutivo, entendeu? Que, quando é vencido, conserva, entretanto, a sua presença de alguma forma no mundo. Porque na erupção de vulcão, em uma tempestade, né? Então, mais uma vez, essa ideia de que não é vencido, só que aqui, até no sentido mais grave do que os titãs, porque a vitória dos titãs, de alguma forma, os aprisiona e os deixa ali, né, isolados, né? Enquanto que Tifeu ainda hoje manifesta o seu poder no mundo, como um sinal do que seria o seu reinado se ele houvesse vencido os deuses gregos. Gente, quantos de vocês choraram enquanto leram essa narrativa? Eu acho, de fato, assim, maravilhoso reler e ler essas. Tem as suas dificuldades, eu sei, né? Mas eu acho muitíssimo interessante essas narrativas mitológicas. Olha lá, Regiane. Eu acho muito legal. E aí, tendo você para ir explicando, é muito legal mesmo, porque tem muita palavra, como disse a Ana, palavra que a gente nunca ouviu na vida, né? Só no tempo da Grécia mesmo. Aí fica complicado. Mas eu adoro filme de mitologia grega. E uma coisa que eu estava pensando aqui, Alex, não tem os deuses dos vikings também, né? Sim. Então, será que tem alguma relação em algum momento, né? Se espelharam também, os deuses vikings se espelharam também nos deuses gregos? Será? Excelente pergunta. Eu estava contando para a Kalani, que não está aqui hoje, né, que para poder me qualificar para a leitura e fazer, inclusive, algumas comparações, eu baixei uns textos sobre outras mitologias, mas eu confesso que eu só consegui ler mitologia celta. Os deuses que você fala aí, né, dos Vikings, são mitologia nórdica, né? Você assistiu aquela série lá da Netflix? Qual? Os Vikings? Os Vikings assisti. Eu assisti até uma certa temporada lá, e depois eu abandonei. Não assisti toda, não, mas, porque assim, essas séries, eu sempre acho que elas têm... A primeira é boa. Depois que Ragnarok morreu, aí eu... eu nem vi a morte do Ragnar. Spoiler! Pois não pode dar spoiler. Essa série está na Netflix há 500 anos, viu? Quem não assistiu está perdendo tempo. Exato. Agora é muito violenta. Cara, mas eu adorei. Eu acho uma série muito boa mesmo. Só que é isso um pouco assim. Eu acho que a série vai decaindo, sabe? Eu acho que é um problema essa série. Essas séries deveriam ser menores. A pessoa fica querendo esticar o negócio e você acaba... a série acaba mudando sua natureza, acaba ficando assim uma decepção, né? Mas eu acho excelente. Tipo, as séries antigamente, se for perceber, tipo, cada temporada tinha, tipo, 20, 22 episódios e tal. Mas agora, assim, as que estão lançando agora, tipo, tá diminuindo esses episódios. Tipo assim, 10, 8 episódios, tá diminuindo um pouco. Já deve ser uma estratégia para a galera não desistir, né? Eu acho que isso também é uma estratégia para testar a série. O cara faz o seguinte, porque imagina, você tem existe a chance de você produzir uma série caríssima, e a série fracassar, as pessoas não se interessarem, você não tem nenhuma garantia. Então, o que você faz, né? Não, vamos produzir uma série menor, com 10 episódios, e vamos lançar, vamos ver. Se der audiência, a gente lança os próximos. Se não, a gente não lança. E aí eles fizeram isso. Por exemplo, eles fizeram uma série com aquele cara lá do Superman, né? O Henry Cavill, né? Que a Ana Maria acha muito bonito. Né? Não, ele é bonito. Ele é lindo! Bonito. Ele é muito bonito.
Bebi uma água aqui. Alex vai até molhar o bico com a ênfase aqui. Então, eles fizeram uma série, e a série tem, se eu não me engano, 3 episódios só, né? E é compreensível, porque imagina a grana que eles não devem ter pago para esse cara. O cara é super famoso, né? Então, assim, pagaram uma grana violenta. Imagina você faz uma série com esse cara aí de 10, 15 episódios e o pessoal não curte. Aí você fica no prejuízo. Então, acho que tem a ver com isso, né? Mas mesmo assim, eu acho, por exemplo, La Casa de Papel. La Casa de Papel é uma série que já deveria ter acabado, eu acho, entendeu? Ela virou outra coisa, ela mudou completamente a sua... há uma transição de gênero naquela série. Ela não é mais do mesmo gênero agora nas últimas temporadas. Ela virou uma série de guerra. Porque a guerra ocorre dentro de um prédio, mas ela mudou o seu gênero de início, né? Mas assim, eu estava falando que então eu não tenho muita... Eu não tenho muita referência da mitologia nórdica, eu conheço muito por alto, então eu não sei dizer, mas eu acho que eu não ficaria surpreso se encontrasse conexões aí com a mitologia grega. Também não ficaria. Game of Thrones também foi outra série muito longa, né? Que o primeiro e a segunda temporada foram... A primeira foi demais, a segunda mais ou menos. Depois... né? Ana, se eu te contar que eu nunca assisti nenhum único episódio de Game of Thrones. Eu sei que talvez eu seja o único na face da Terra. Professor, Game of Thrones é muito bom. É muito bom Game of Thrones. Tem uma coisa muito de, tipo, política, assim, sabe? Eles entram meio na cabeça das pessoas que tomam as decisões pra dar, tipo, as estratégias. E aí, no fim, eles querem encontrar paz, mas todo mundo que tenta encontrar paz não o quer. É muito legal. Mas é bem pesada também, viu? Bem violenta. Bem de adulto. Cena de sexo, assim, bem pesada. Mas Opa, vale a pena. Encontrei mais 2 irmãos aí. 2 irmãs, a Isabela e a Esté, que nunca assistiram. Mas assim, eu nunca assisti, não foi por nenhum tipo de, digamos, de rejeição prévia. Confesso, eu nunca me interessei, nunca me despertou interesse, por mais que tenha esse burburinho. Agora, eu vi alguns fragmentos dessa série, né? Porque é impossível você não ver, né? Às vezes a pessoa manda ali uma cena, tal, eu vi alguns fragmentos no YouTube, e eu diria que ela parece, de fato, ter ela em vários aspectos, me parece, aí, claro, estou julgando por esses fragmentos que eu vi, ela, de fato, parece ter familiaridade com narrativas mitológicas. Tem um lance lá dos dragões, não é? Tem uma mulher que controla uns dragões, né, coisa do tipo. Então, assim, eu diria o seguinte, se há conexões com certas narrativas mitológicas, eu não sei, mas que, digamos, na sua forma narrativa, ela parece se assemelhar muito com mitologia, isso de fato me parece. E lembra muito os filmes romanos, vamos dizer assim, né? Das guerras romanas, dos imperadores que faziam suas barbaridades, etc. Muito 10, vale a pena. E a música de abertura é maravilhosa. A banda de música do Instituto Federal de Rondônia tocou essa música Nossa, lá no evento que a gente foi, top, muito top. Eu achei lindo. Eu vou me despedindo aqui, porque eu vou sextar daqui a pouco, entendeu? Então, assim, eu tenho que dar uma guaribada aqui nas coisas. Estou com S de saudade. Tchau, Alex, parabéns aí. Tchau, meninas. Valeu. Tchau, Ana. Beijo. Tchau, professora. Tchau, aproveita. Vamos fazer o encerramento então aqui, só anunciar que na próxima semana então nós vamos partir para o mito de Prometeu, né? E aí, inclusive, nós vamos continuar ainda aí na Teogonia, porque o mito de Apareceu aparece aí na Teogonia, mas eu vou também usar outras narrativas, inclusive desse mesmo autor, em um outro texto dele chamado Trabalho e os Dias, para a gente confrontar. Mas partiremos agora para o mito de Prometeu, que é um mito que está associado a antropogenia. A antropogenia, né, é o nascimento da espécie humana, né? Então, ele conserva conexão com o mito que explica como que nós, seres humanos, né, viemos a ser o que hoje somos, ok? A Esté já falou aqui que amou. Obrigado, Esté. Ana, pode falar. Ana, sou eu? Sou eu. Não, é porque aí ele fala assim... Por exemplo, na hora que ele falou de réia, né? De cabelos, não sei o que lá, lá. Sempre ele fala, né, o nome de algum personagem e mais alguma característica assim, tal. Isso é o que chama de epíteto. Isso. Sim, exato. Aqui é próprio daquele deus. Não, eu falo assim,
da mitologia, não, desse tipo de literatura. Isso, Entendeu? exato. É próprio disso, né? Desse tipo próprio. de literatura. Sempre Exatamente. vai ter, assim. Não, mas cuidado, é próprio da mitologia grega. Eu não mitologia sei, por exemplo, se outras mitologias você tem esse recurso, entendeu? Tá. Por exemplo, esse livro que eu li lá da mitologia nórdica, esse não vale porque ele não era, digamos, ele não era de fontes originais, né? Era o sujeito recontando as histórias. Lá não havia essa riqueza de epítetos que há na mitologia, mas sim na mitologia grega, e principalmente nas epopeias, né? E em textos como esse da Teogonia, por exemplo. Em outros textos isso não aparece com tanta força. Nas tragédias, por exemplo, isso não aparece com tanta força. Os epítetos aparecem, mas não assim. Agora, por exemplo, se você pega as epopeias de Homero, por exemplo, toda vez que o nome de um deus aparece em seguida o epíteto. Sim. Entendeu? Então, Capitão. Ana Clara, palavras finais aí. O que você achou da leitura do texto? O que você achou do texto? Eu gostei muito, como sempre. Eu ri muito hoje, meu Deus do céu. Você, a Regiane e a Ana Maria foi um trio muito engraçado. Eu amei muito. A Ana Clara observa que nos contos de fadas, de fato, às vezes também nós tínhamos os epítetos, é verdade. Isabela. A Isabela também gostou, amou. A Esté já falou aqui que amou. Rayane. Eu gostei também. Eu não fiquei muito, porque eu tive que sair aquela hora, né? Então eu perdi uma parte, né? Mas eu voltei na parte do Tártaro. É assim que fala? Né? E eu gostei bastante. Acho muito legal nesses textos que dá pra gente também fazer uma. Igual você falou, dá pra fazer uma analogia com o que a gente, tipo, é mais familiarizado, né? Então, eu acho muito legal. Também ri muito também. Gostei bastante. Ou seja, vamos falar mais de Marília Mendonça e etc., né? Para tornar a tertúlia mais agradável. Ana Maria, fica tua função Pode aí, né? deixar. Vou representar a Marilinha aqui, é coisa boa garantida. Para os próximos episódios aí, você conseguir incluir, né, alguma referência a Marília Mendonça ou a sertanejo, para a gente poder. Pode deixar. Pessoal, fazer uma associação aqui, de alguma forma, né? O trabalho da Marilinha e os mitos gregos. É verdade, Ana Clara. Alívio cômico. Leitura e alívio cômico, pode deixar. Começar por esse tanto de palavra que o sangue de Jesus tem poder, muito complicado. Gente. A Esté comentou aqui, gente, para quem não sabe, a minha esposa, a Ana Maria é minha esposa, para quem não sabe, né? E para quem não sabe, ela é professora de canto, tá? Inclusive, se algum de vocês aí tiver interesse, né? Agora eu só estou trabalhando com sertanejo, tá? Então, não estou epilética. Tem que cantar, gente, bora cantar. Então fica aí. Pessoal, muito obrigado. Como sempre, foi muito gostoso compartilhar esse momento com vocês. E até a próxima sexta-feira. Então, um abraço a todos e vamos sextar aí com essa de saudade. Então. Tchau, gente. Boa tarde para vocês. Foi muito bom. Obrigada. Tchau, Ana. Tchau, Rayane.